Bom, no nosso trabalho vamos falar sobre os tipos de gráficos e esses são os participantes. Espero que gostem. Bom, no nosso trabalho vamos falar sobre os tipos de gráficos e esses são os participantes. Espero que gostem. O gráfico de coluna, juntamente aos gráficos em barra, são os mais utilizados. Eles indicam geralmente um dado quantitativo sobre diferentes variáveis, lugares ou setores, e não dependem de proporções. Os dados são indicados na posição vertical, enquanto as divisões qualitativas apresentam-se na posição horizontal. Os gráficos estão muito presentes no nosso dia a dia, seja na internet, jornais, etc. Por isso é importante compreendê-los e conhecer um pouco de cada tipo. Para criar, você vai precisar juntar as informações que quer colocar no gráfico, selecionar um tipo de gráfico de coluna, seja a coluna empilhada, agrupada, coluna em linha, etc. Escrever os dados e personalizar como quiser. Rotule os eixos, adicione rótulo de valor nas colunas para facilitar a leitura e use uma única cor ou vários tons da mesma cor. Você também pode destacar uma coluna em particular, se essa for a mensagem principal que você deseja transmitir. Os gráficos de linha, também chamados de gráficos de segmento, são utilizados para apresentar valores em determinado espaço de tempo, ou seja, mostra as evoluções ou diminuições de algum fenômeno. Os gráficos de linha simplesmente usam a linha para conectar os pontos de dados que você coletou. Eles são mais úteis para mostrar tendências e para identificar se duas variáveis se relacionam umas com as outras. Os dados podem ser contínuos ou descontínuos. Os dados contínuos são medidos e podem apresentar qualquer valor em uma escala contínua, como altura, peso e tempo. Os dados descontínuos não são medidos, mas contados, como o número de funcionários em uma empresa. Esse tipo de gráfico é utilizado em vários segmentos, como no setor econômico, onde uma empresa pode utilizá-lo para ver o número de vendas que variam de mês a mês, mas ele é utilizado também no setor da saúde. No contexto da Covid-19, ele foi muito utilizado para vermos o aumento das mortes e dos novos diagnósticos que variavam de mês a mês durante o ano da pandemia. Os gráficos de pizza mostram categorias como a proporção ou uma porcentagem do total. Use os gráficos para mostrar a composição de dados categóricos com cada segmento proporcional à quantidade que representa. Os gráficos são eficientes ao comparar partes de um todo por um período estático, já que eles não mostram a mudança ao longo do tempo. Considere usar um gráfico de pizza se estiver trabalhando com um conjunto de dados, pois os gráficos de pizza são eficientes para categorizar e comparar um conjunto de dados. Valores positivos, pois os gráficos não podem exibir zeros e podem ser confusos ao trabalhar com valores negativos. Com 7 ou menos categorias, fica cada vez mais difícil perceber o tamanho relativo de cada segmento ao trabalhar com mais de 7 categorias. Um gráfico de barra é uma forma de resumir um conjunto de dados categóricos. Ele mostra os dados utilizando um número de barras de mesma largura, cada uma delas representando uma categoria particular. A altura de cada barra é proporcional a uma agregação específica, por exemplo, soma dos valores na categoria que representa. As categorias podem ser algo como um grupo de idade ou uma localização geográfica, dependendo de onde for utilizado. Sua diferença para o de coluna é que ele é constituído apenas na vertical e na horizontal. Já o de coluna é só na vertical, ou seja, construído de baixo para cima. O gráfico de base é utilizado para realizar comparações entre as categorias de uma variável qualitativa ou quantitativa discreta. Para se fazer, se reúne os dados, desenha-se um eixo x e y, marca-se esses eixos e se interpreta esses dados. Assim você fará um gráfico de barra do seu gosto sobre suas informações. Em uma pesquisa sobre os times paulistas, queriam saber para quais times o povo torcia. E então entrevistaram 60 pessoas e perguntaram para que time torciam. E então, um gráfico pizza, e eu analisei o gráfico e percebi que mais ou menos 50% torcia para o Corinthians. Então peguei 60, dividi por 2, que deu 30. Então esse foi o número de pessoas que torciam para o Corinthians. Então sobrou mais 30. Aí fui analisar o gráfico novamente e pro Palmeiras. Pro Palmeiras era 25%. Aí no caso seria 60 dividido por 4. Ou 30 dividido por 2, que foi o que sobrou. E deu 15. Aí antes de ir para o Santos, eu fui logo para o São Paulo Futebol Clube.
Eu vi que era 10%, peguei 60, dividi por 10, que deu 6. Aí tô tranquilo, botei 6 pessoas torciam para o São Paulo. E quantas torciam para o Santos? Eu, sabendo que 10% era 6 pessoas, faltava esse 5% ainda. Aí eu peguei o 6, dividi por 2, que deu 3. Aí esse 3 era 5%. Aí eu botei 6 mais 3, que é igual a 9, que é 15%. Então eu percebi que 30 pessoas torciam para o Corinthians, 15 para o Palmeiras, 9 para o Santos e 6 para o São Paulo Futebol Clube. Bom, aqui temos um gráfico onde ele fala que houve uma competição entre salas para ver qual sala vendia mais chocolates. Temos a sala A em azul e a sala B em rosa. Aí ele pergunta, qual sala vendeu mais chocolates no primeiro dia? No primeiro dia a sala A vendeu 10 e a sala B vendeu 20. Então a sala B vendeu mais chocolates no primeiro dia. Qual dia as equipes venderam menos e qual dia venderam mais? No primeiro dia elas venderam bem menos e no quarto dia elas venderam mais. Qual a equipe vendeu mais? Aqui a gente tem que somar o número de todos os dias de cada equipe. Então a sala A vendeu 10 no primeiro dia, 40 no segundo, 60 no terceiro e 60 no quarto dia. Somando, fica 170 chocolates ao todo. A sala B vendeu 20 chocolates no primeiro, 30 no segundo, 60 no terceiro e 70 no quarto. Somando, ficamos com 180 chocolates. Então, a sala B vendeu bem mais chocolates, bem mais não, né? 10 chocolates a mais do que a sala A. Nessa questão aqui, ele fala que um youtuber montou um gráfico para saber qual mês ele conseguiu mais visualizações. Temos o gráfico aqui e na letra A ele pergunta qual mês ele teve menos visualizações. Se observarmos o gráfico, o mês que ele teve menos visualizações claramente é fevereiro. E na letra B ele pergunta qual é o resultado da subtração do pior mês e do melhor mês. O pior mês a gente acabou de ver que foi fevereiro, onde ele teve 10 mil visualizações. E o melhor mês, se observarmos o gráfico de novo, podemos ver que foi junho, onde ele teve 80 mil visualizações. Então vamos pegar 80 mil e subtrair por 10 mil e obteremos 70 mil, que foi o resultado da subtração entre o pior mês e o melhor mês.